tem responsabilidade sobre isso, então logo você consegue mudar, está na sua zona de controle, sua zona de influência. Você consegue mudar esse cenário. Mas é falha de gestão por quê? Porque algo deixou de ser feito ou não foi feito como deveria, né? Você chegou a um nível de desengajamento. Né? Eu diria que é 100%. Opa, aqui é o Leandro Maia, eu sou especialista em gestão e está começando mais um episódio da série Fly Empresas, né? A série que eu trago conhecimento e transformo isso em ações práticas para você alavancar o seu negócio. Seja muito bem-vindo, empreendedor, seja muito bem-vinda, empreendedora, e vamos que vamos. O tema de hoje é o comportamento que dá lucro. E antes da gente começar aqui, eu tenho que te falar por que esse tema é tão relevante, por que esse tema é tão importante, né? Para isso, a gente tem que lembrar que empresas são construídas em camadas, né? Temos a camada das pessoas, dos processos, da tecnologia e da estratégia, né? Mas quem opera os processos, quem toca a tecnologia, quem define, quem executa a estratégia são as pessoas, né? Então, assim, isso faz as pessoas o pilar mais importante de uma empresa. O foco de todos os esforços principais para gerar resultados consistentes em uma empresa são as pessoas, né? As pessoas precisam crescer para a empresa crescer, e não o inverso. Primeiro a gente eleva o nosso time, cria um time de pessoas desenvolvidas e engajadas, e em seguida a empresa cresce, né? Então, o comportamento que dá lucro é o engajamento. Né, o que eu trouxe aqui hoje é esse comportamento, engajamento. Né? E como eu sempre me comprometo aqui a fazer tudo de forma prática, né, de forma que você possa aplicar, de forma que você possa ver os resultados, não me preocupe ficar só passando teoria aqui não. Então nós vamos fazer hoje a jornada do engajamento. Né? Nós vamos falar 13 passos, 13 estratégias para você tirar um colaborador do zero e levar ele até o engajamento. Ok? É uma jornada esse processo. Eu vou te falar o que você vai fazer em cada etapa. Né? Qual a estratégia que você vai utilizar em cada momento para engajar o seu time, né? Mas assim, calma aí, não é engajamento de rede social não, tá? Que nós estamos falando. Só para conceituar aqui, a gente está na mesma página, o engajamento no âmbito de gestão de pessoas é quando o colaborador se compromete com algo que ele acredita, né? Ele se compromete com algo que ele acredita. Então, com isso, o que ele faz? Ele faz mais do que o básico. Ele não se limita ao básico, né? E uma empresa que os colaboradores fazem mais que o básico, como é essa empresa? Ela tem mais lucro e mais cliente feliz. Né? Parece mágico demais, mas imagine só. Pessoa que se esforça mais, corre atrás dos objetivos, não mete esforço para tudo dar certo, erra menos, está mais feliz, então vai passar felicidade para o cliente. Então, assim, é fato. Engajamento é o componente número 1 para gerar lucro, felicidade e satisfação do cliente. Tá? E se você já está pensando aí que para ter um time engajado é só pagar o salário em dia, isso é o mínimo que você tem que fazer, né? Calma lá, não é bem assim não. Se fosse assim, o cenário nacional não seria como é hoje, né? Que a gente tem aqui a grande maioria dos colaboradores empregados desengajados, né? 65% dos colaboradores estão desengajados hoje. 15% são os considerados engajados, né, que é onde a gente quer chegar, e 23% são os ativamente desengajados. Esse é o pior situação que a gente pode ter. Então eu vou falar aqui duas características desses 3 níveis de engajamento para que você entenda melhor e você vai até identificar quem são essas pessoas, né? Vamos começar do engajado. A pessoa engajada é aquela pessoa, né, que, como eu disse, ela faz mais do que o básico. Ela não se limita ao básico. Então ela tem um senso de responsabilização muito grande. Ela bate no peito e fala assim, olha, deixa comigo. Deixa isso comigo. É o pau para toda obra, que não mete esforço para alcançar os resultados dela e da empresa, né, que geralmente são bem alinhados. Ok? Então essa é a pessoa engajada. Já a pessoa desengajada, você vai descobrir ela muito fácil na sua empresa, porque é aquela pessoa que nunca te surpreende. Ela sempre faz o que você manda e somente o que você manda, não faz nada mais, né? Então ela nunca faz mais do que o esperado. Às vezes menos, mas nunca mais. Outra característica importante dela é que quando dá 5h27 no relógio dela, quando vai dando a hora de ir embora, ela já desligou tudo, ela já está pensando ir embora, né? Então na hora de bater o ponto, ela já está com o dedinho apontado lá para bater o ponto, né? Essa é uma pessoa desengajada. Agora, os ativamente desengajados, como eu falei, esse na empresa todo mundo sabe quem é. Todo mundo tem a noção de quem está ativamente desengajado. Às vezes o dono ou o líder até que não. Por que as pessoas sabem? Porque é uma pessoa que não se importa de falar mal da empresa para todo mundo a todo momento, né? Seja na hora do café, seja na hora do almoço, seja, né, no caminho para o trabalho. Então a pessoa fala mal da empresa a todo momento. É praticamente uma relação de amor e ódio com a empresa, né? Mas assim, essa pessoa não está feliz na empresa
não está satisfeita com a vida dela, provavelmente, e às vezes ela não tem a coragem de tomar a decisão que ela precisa, que ela quer é sair da empresa, né? Então vale mais a pena você tomar essa decisão difícil por ela. Por quê? Porque a segunda característica que essa pessoa tem é a de causar ruptura na cultura, né? Ela que chega para uma pessoa nova, que acabou de entrar, e fala, olha, as coisas aqui não é bem assim não, abre seu olho, beleza? Ela que transforma o desengajado num ativamente desengajado também, ela vai montando aliados, né? Até que o engajado, ela não consegue trazer para o time dela não, porque eles são opostos, né? Então, da mesma forma que uma pessoa positiva, otimista, não fica muito amigo de uma pessoa pessimista, né? São energias diferentes, da mesma forma que essas pessoas não se aproximam muito, um ativamente desengajado e um engajado, eles também não se batem muito dentro da empresa, né? A gente vê muitos conflitos dentro de empresas e geralmente são entre dois extremos, né? São pessoas com energias diferentes, energias extremas, né? Então, assim, sabendo desse volume de desengajamento que acontece hoje, né, nas empresas do Brasil, provavelmente na sua empresa é esse reflexo, né, mais ou menos 60 e poucos por cento desengajado, 25% mais ou menos ativamente desengajado e somente 13% engajado. O que nós vamos fazer? Nós vamos propor aqui ações práticas para você trazer os desengajados para o engajamento e eliminar esse ativamente desengajado na sua empresa, né, minimizar isso. Lógico que não é possível ter um time 100% engajado, né? Mas nós vamos maximizar isso de forma a gerar mais lucros, né? Mas por que mais lucros? Porque, assim, o desengajamento por si só, ele tem um estudo do Instituto Gallup, né? Um estudo bem aprofundado para calcular o custo do desengajamento. E esse custo, ele chega a incríveis 34% do faturamento que aquela pessoa deveria gerar. Então, imagina assim, você tem um vendedor que faz uma média de vendas de 10 mil por mês, né? Então, se ele está ativamente desengajado, você está perdendo R$ 3.400 ali por mês de vendas que ele deixou de fazer, né? Então, você pega um vendedor engajado e um vendedor ativamente desengajado, provavelmente vai ter um contraste entre as vendas deles. Então, assim, além do custo de retrabalho, o custo da inefetividade, ainda tem o custo perdido, né? O custo de oportunidade, aquilo que você deixou de ganhar por uma pessoa ser desengajada, né? Outro custo que fica muito evidente quando a gente tem um time desengajado, é o custo de turnover, né? Turnover é o índice de rotatividade, né? É a quantidade de vezes que pessoas saem ou entram da sua empresa, vão para outras empresas, etc, né? Então, o turnover também tem um custo alto, né? Ele chega a ter um custo de 3 vezes o salário da pessoa que saiu muito rápido da empresa. Então, tem custo elevado. E, assim, um dos maiores malefícios causados pelo desengajamento, eu diria que nem esses dois. Seria algo mais intangível um pouco, que é a insatisfação do cliente. Uma pessoa que está ativamente desengajada é uma pessoa que não está de bem com a vida, porque ela não está de bem com o trabalho, né? Então, geralmente, não está de bem com a vida. Então, uma pessoa assim, ela não consegue deixar outra pessoa feliz, ela não consegue deixar o cliente satisfeito, não consegue atender bem o seu cliente. Então, assim, então são vários motivos aqui porque esse tema se torna relevante, porque que a gente vai entender e começar a praticar isso no seu negócio, na sua empresa, né? A partir de manhã, a partir de semana que vem. Então vamos lá. Então você já deve estar um pouco preocupado, né, se sua empresa tem ou não tem desengajamento, né? Então eu vou te dar algumas evidências aqui para que você identifique isso, tá certo? Então primeiro eu já até mencionei aqui que é o alto turnover, né? Então se sua empresa tem alto turnover, alta rotatividade, né, muitas pessoas saindo e entrando, isso indica desengajamento. Né? Como é que você vai ver isso? Ou você tem um time administrativo, né? Você vai pedir para eles fazerem um levantamento de quantas pessoas saíram nos últimos 12 meses, ou dependendo, se você é responsável por isso, você vai listar, né, contratações e demissões e contar qual o índice de rotatividade na sua empresa. Né? Isso é muito fácil, você joga na internet lá, você acha a média do seu segmento. Né? Isso já vai indicar a rotatividade, está alta ou baixa, você vai saber se está bem desengajado o seu time. Outras evidências importantes é a falta de inovação, né? Quando ninguém propõe nada novo, todo mundo pega o que está sendo feito e mantém aquilo. Então, às vezes, assim, você implementou um sistema de vendas, um sistema de metas, um jeito de fazer alguma coisa há anos e aquilo permanece, ninguém tenta melhorar aquilo, ninguém traz ideias novas, né? Então, a falta de inovação é um fortíssimo indicativo do desengajamento. Mas o principal deles, eu diria que é esse terceiro aqui, que é a falta de responsabilização. É quando ninguém é responsável por nada, né? A pessoa leva sempre problemas para você e na hora de resolver ela se faz de desentendido, né? Se faz que não é com ela. Então fala, eu mandei e-mail para a pessoa tal, eu liguei para não sei quem do outro setor, né? Sempre se faz de desentendido e não puxa a responsabilidade para ela. Esse é o principal indicativo
do desengajamento, né? E assim, agora eu vou jogar uma verdade aqui para a gente fechar essa conceituação, essa parte teórica aqui de engajamento. E essa verdade pode parecer um pouco dura, mas ela é uma boa notícia, tá? Então, assim, desengajamento é falha de gestão. Estudos comprovam que 70% do engajamento de um colaborador é responsabilidade do líder dela, do dono do negócio, do empreendedor, da empreendedora, ou até mesmo de um líder, né, que você tem na sua equipe que lidera esse colaborador desengajado. Então, assim, por que isso seria uma boa notícia? Porque a boa notícia é que você tem responsabilidade sobre isso, então logo você consegue mudar, está na sua zona de controle, sua zona de influência. Então você consegue mudar esse cenário. Mas é falha de gestão por quê? Porque algo deixou de ser feito ou não foi feito como deveria, né? Se chegou a um nível de desengajamento, né? Eu diria que é 100% sob controle, porque se você não conseguiu colocar, fez tudo que estava no seu controle, o colaborador não se engajou, ou você errou na contratação, ou você errou, ou você está errando por não mandar ele embora, né? Você está errando a cada dia, né? Se você já tentou de tudo, a solução provavelmente é essa. Então, assim, vamos encarar isso como uma boa notícia, vamos prestar atenção aqui na prática, vamos nos comprometer a aplicar, ok? Que vocês vão ver que os resultados vão vir, beleza? Então, aqui vamos para a última parte teórica aqui, antes da gente entrar na jornada do engajamento, né? Como todo conhecimento teórico que eu trago aqui nessa série, o que eu faço? Eu tiro insights dos conhecimentos teóricos, né? Eu não aprofundo em nada, não, porque isso aqui você pode buscar na internet, pesquisar, ler livros, que você vai ter esse conhecimento. Mas eu tiro insights de cada conhecimento teórico, coloco isso numa sequência e te entrego a estratégia para você alcançar o resultado que nós estamos propondo aqui, que é um time engajado, que vai trazer lucros consistentes, tá? Então aqui, a parte teórica que nós vamos entrar aqui é o que move as pessoas, né? Pessoas são movidas por o quê? Nós estamos falando de engajar pessoas, de fazer as pessoas se esforçarem por algo que ela acredita, mas por que ela faria isso? Em que ela acredita? O que move ela? Então eu trouxe aqui 3 teorias, tá, motivacionais, e a mais famosa delas é a pirâmide das necessidades de Maslow, né? É uma teoria mais antiga, um pouco mais conhecida aí, e o que eu trouxe de insight nela é o seguinte: o topo da pirâmide de uma pessoa, né, o que vai mais satisfazer uma pessoa é a autorrealização. A autorrealização é a necessidade que pode mais satisfazer uma pessoa. Só que para que ela chegue nesse nível, todas as outras necessidades têm que estar satisfeitas. Necessidades fisiológicas na base, segurança, social, estima e autorrealização. Tá certo? Então esse é o topo, é aqui que nós vamos mirar. Nós vamos focar na autorrealização, impedindo que qualquer outra necessidade deixe de ser atendida. Tá? Então, outra teoria que eu trouxe aqui é a teoria de Herzberg, que ela prega que existem 2 tipos de fatores motivacionais: os fatores higiênicos e os fatores motivacionais, né? E o que acontece? Os fatores motivacionais são coisas que têm a capacidade de elevar a motivação de uma pessoa. Reconhecimento, realização, crescimento. Já os fatores higiênicos são fatores que, se você elevar ele, o colaborador não vai ficar mais feliz. Mas se você reduzir, o colaborador vai ficar infeliz, né? Então, assim, onde você acha que o salário está nessa balança? Obviamente é um fator higiênico, né? Salário é um fator que, se você paga, vai aumentando, a pessoa não vai ficando mais satisfeita por isso. Mas experimenta pagar abaixo da média de mercado para você ver se o colaborador vai ficar satisfeito. Não vai. Vai causar um desengajamento, tá certo? Então, a última teoria que eu trouxe aqui é o estado de fluxo, né? Esse é um conceito um pouco mais novo, é de um psicólogo russo, não me lembro o nome agora, mas é um insight que eu trago desse estado de fluxo, né? Vou até falar para você dar uma pesquisada, que é muito interessante, né? Mas o insight que eu trouxe aqui é que o desempenho, ele vem quando você dá a competência e o desafio, né? O desempenho só vem nesse mundo de competência e desafio. Não adianta ter muita competência e não ser desafiado, né? Você vai ficar entediado, né? Vai ficar acomodado. E não adianta ter muito desafio e pouca competência, né? Você vai se frustrar, porque você vai se esbarrar e não vai conseguir quebrar esse desafio. Então tem que vir junto, competência e desafio, para ter o desempenho e colocar a pessoa nesse estado de fluxo, né? O famoso estado de fluxo. Isso vai ser importantíssimo na nossa jornada do engajamento, né? Esse estado de fluxo ele define um dos trechos da jornada do engajamento. Beleza? Então vamos lá. Agora nós vamos entrar na parte prática aqui da jornada do engajamento. Eu vou dar 13 passos para construir times engajados e garantir lucros consistentes. Tá certo? Então vamos ao primeiro passo aqui. Esse passo que eu chamei de passo 0, né? Eu nem estou contando ele aqui não. Que é a estrutura de gestão. Nós vamos passar aqui por 13 passos
e alguns passos vão gerar alguns documentos que você vai ter que elaborar em Excel, em Word ou numa folha de caderno. Então, assim, você vai usar a ferramenta que você tem mais domínio, seja Excel, seja um caderno organizado, seja um Power BI, um sistema de RH, você vai usar aquilo que você sabe usar bem. Mas o que vai ter que ser feito? Você vai ter que compilar todos esses documentos numa interface única de gestão de pessoas, né? Você tem um caderninho ali, que é aquele seu caderno que você gere todo o seu time, né? Todas as informações da sua equipe está naquele caderninho, que você gosta muito dele. Ou você tem uma planilha só que compila todos os outros documentos, né? Enfim, você vai propor criar essa estrutura de gestão, né? Você vai ter que se organizar dentro de tudo que nós vamos passar aqui, porque esse é um trabalho constante, contínuo, de melhoria. Então, você vai se perder se você não se organizar. E o segundo passo da estrutura de gestão é você colocar todos os compromissos de gestão de pessoas na sua agenda, né? Eu já falei muito aqui sobre gestão do tempo, produtividade, Google Agenda, né? Então, se busque uma agenda e registre todos os compromissos de gestão de pessoas lá. Okay? Então, aqui nós vamos criar a base da estrutura de gestão para que a gente consiga dar os próximos 13 passos aqui em direção ao engajamento do seu time. Tá? E se você está gostando até aqui, já compartilha. Se você imaginar que pode ajudar alguma pessoa esse conteúdo, já compartilha e vamos embora. O primeiro passo, né, a jornada do engajamento se inicia até antes mesmo da pessoa entrar na sua empresa. Né? Ela se inicia no momento que ela se conscientiza da sua empresa. Ela toma conhecimento que sua empresa existe, ou começa a ver conteúdo, começa a ver marketing, ela fica sabendo que sua empresa existe. Então, o primeiro passo, né, para a gente tirar a pessoa da conscientização e levar ela para o próximo nível de engajamento, o que a gente tem que utilizar? A nossa estrutura. Né? A gente tem que ser uma empresa boa e parecer boa. Né? Então, nós vamos utilizar nessa estrutura para levar a pessoa para o próximo nível. Né? E de estrutura, aqui eu cito algumas partes principais, alguns pontos principais. O primeiro deles é remunerar adequadamente. Okay? A gente falou aqui de um fator higiênico, que é a remuneração, né? O salário não eleva a motivação, mas o baixo salário reduz a motivação. O que vai acontecer? Às vezes você vai se sentir tentado, né? Você, como uma legítima pessoa imediatista, vai se sentir tentado a economizar no salário em momentos que as pessoas aceitam qualquer coisa que você pagar. Você vai se sentir tentado a economizar aí, reduzir seus custos, né, para conseguir o colaborador ao preço mínimo que você quiser. Só que o que vai acontecer? Se você está pagando menos da média do mercado, esse colaborador vai começar a ficar desengajado com o tempo. E se o colaborador for bom, se a pessoa for boa mesmo, talento, ela vai sair. Outra empresa vai buscá-la. Então, assim, quem vai ficar na sua empresa? Os desengajados e que ainda não são talentos. Né? Então, assim, se você está com essa mentalidade de pagar abaixo da média do mercado, você está tendo uma economia excelente agora, mas vai ter um custo maior lá na frente. Eu diria médio prazo, né? Nem tão lá na frente, não. Às vezes você economiza mil reais agora para ter um custo de 15 mil, que é o custo do desengajamento. A gente já viu que é alto. Beleza? Então, o que a sua tarefa aqui, a ação que você vai fazer aqui, é pesquisar, né, a média de mercado e elaborar um plano de adequação para que você... Provavelmente, se você estiver fora dessa média de mercado, né, não é tão simples assim se adequar. Obviamente, eu sei disso. Né? E quanto maior sua empresa, maior seu número de pessoas, mais difícil. Né? Então, você tem que montar um plano de adequação. Né? Não é nada fácil, mas se fosse fácil, todo mundo fazia, todo mundo tinha sucesso. O segundo passo é a cultura. Né? Então, você vai ver que aqui na parte de estrutura, a gente está falando um pouco mais sobre a empresa, né? Como a empresa deve ser. Então, são mudanças um pouco mais lentas. Né? Eu estou trazendo aqui o primeiro start para você buscar essa mudança, né? Mas é uma jornada. Obviamente, você vai ter que buscar isso por mais tempo, né? Então, aqui o segundo passo para você criar uma estrutura que atraia talentos, né? Uma estrutura que gere engajamento, é você ter uma cultura que tem esses 3 componentes: aprendizado, colaboração e resultados, né? Você tem que construir cultura com esses componentes. Mas cultura é um termo amplo, né? Para a gente não aprofundar muito nisso agora, para a gente ser breve, ser conciso, ser prático, você vai estudar sobre construção de cultura. Né? Tem um livro muito bom que chama O Poder do Hábito, que ele faz analogia entre os hábitos de uma pessoa e os hábitos organizacionais, né? Como se os hábitos organizacionais fossem a cultura. Então, esse é um livro bom para começar a estudar sobre cultura. Eu também tenho alguns posts de conteúdo no Instagram sobre cultura, construção de cultura positiva, o que é cultura. Né? Então, o seu start aqui vai ser você começar a estudar sobre construção de cultura. Tá? O próximo passo é sobre valores e empatia. Né? Você tem que criar um ambiente
que pregam valores íntegros e que você, como líder, como dono do negócio, empreendedor, empreendedora, você tem que transpirar esses valores, né? Você tem que ficar dentro desses valores 100% do tempo, porque a melhor forma de liderar é ser o exemplo. Então você não pode colocar um valor de cliente satisfeito, de cliente tem sempre razão, e você virar para o seu cara do lado, do seu colega do lado e falar mal do cliente. Aí você está contra os valores que você mesmo escreveu. Então não faça isso. Ou você retira isso dos valores, ou você muda e age 100% igual aos valores, tá? E outra característica importante para a gente criar um ambiente que favoreça o engajamento é praticar a empatia, né? Uma característica muito importante dos líderes de hoje é a empatia, né? Você se preocupar verdadeiramente com o impacto que sua decisão tem na pessoa, né? Às vezes a gente expõe demais a pessoa a trabalhar mais, a fazer hora extra, a trabalhar no feriado, e a pessoa, assim, ela está abrindo mão de alguma coisa para isso, né? E eu não estou falando sobre não fazer hora extra, não trabalhar no fim de semana, às vezes é necessário, mas saiba que a pessoa vai abrir mão de algo para isso, né? Se importe com isso, pergunte opinião, converse mais, né? Então, assim, um livro que foi o pontapé inicial para eu iniciar essa jornada de liderança, que eu li ele há uns 3 anos atrás, foi esse livro, Empatia, né? Eu até vou jogar o print dele depois, mas é um livro que chama Empatia, a competência do... Saiba porque essa competência é importante para os líderes. Então, assim, desenvolva isso em você, beleza? E vamos para o 4º passo aqui da estrutura, né? Para a gente fechar esse preparo a estrutura. Estrutura também, você tem que fazer o quê? A gente está trazendo a pessoa da conscientização até ela gerar um compromisso com ela na nossa empresa. Então, a gente tem que trazer a pessoa certa. Em primeiro lugar, a gente tem que trazer a pessoa certa, né? Não adianta a gente pegar uma pessoa que não se adequa aos valores, que não tem alinhamento dos objetivos, não tem alinhamento com a cultura da empresa. É como a gente pegar um Lego, né, aqueles blocos de montar, e tentar passar um quadrado dentro do círculo, ou um círculo dentro do triângulo, né? Você está tentando encaixar uma pessoa onde ela não cabe. Então, assim, é importante você trazer a pessoa certa, né? Dedicar tempo ao processo de contratação. Às vezes você pode achar que é um pouco caro, né? Você gasta tempo demais se contratar, mas olha o tempo que gasta você trazer uma pessoa e ela sair com menos de 3, 4 meses, né? Que indica fortíssimo erro de contratação. É um indicativo forte de contratação, de falha de contratação, a pessoa sair com 3 ou 4 meses, né? Então, assim, sabendo disso, dedique mais tempo aqui e eu vou te dar o start aqui nesse tema, que é estudar sobre pipeline de talentos, né? Eu tenho um post também sobre processo de contratação, dá uma lida lá que você vai já começar a se conscientizar para esse tema tão importante. Tá? Tendo essa estrutura, né, a gente criou aqui a base do engajamento, né, a estrutura, que não é só infraestrutura, né, você viu que tem cultura, tem até características do líder, um processo de contratação. Então, o que a gente vai seguir aqui? A gente vai levar pessoas ao nível de compromisso. Então, a gente tirou a pessoa do conscientização, que era a pessoa que só conhecia a empresa, a gente levou para o compromisso. O compromisso pode ser aquele momento que a pessoa é contratada, né? Que ela ela já entra com aquela questão, opa, sou obrigado a fazer isso, né? Tenho que cumprir o horário, tenho que fazer essas atividades. Ela se sente obrigada a fazer, então está no nível de compromisso ainda. E a gente quer aqui muito mais que as pessoas façam por obrigação, né? A gente quer que a pessoa chegue ao nível do engajamento, né? Então, o próximo passo da nossa jornada aqui, a gente vai usar o alinhamento, né? A pessoa entrou na empresa, então nós vamos usar o alinhamento de objetivos, o alinhamento de expectativas, o alinhamento das responsabilidades, do que se espera daquela pessoa, para levar ela para o próximo nível do engajamento, né? Que é o nível do pertencimento, né? Fazer a pessoa se sentir pertencida, se sentir parte daquela empresa. Beleza? E o alinhamento ele se divide em 2 passos, né? O primeiro é alinhamento de expectativas. A gente tem um cenário hoje que os líderes, os empreendedores e empreendedoras não falam para os colaboradores exatamente como ele é algo que exatamente aquilo que ele quer que seja feito, né? Porque fica na nossa cabeça assim, mas isso é óbvio que a pessoa tem que fazer assim. E assim, escute uma coisa, óbvio não existe, tá? Tudo tem que ser falado, comunicação é a chave para a gestão de pessoas, tudo tem que ser falado. Então, se você espera que a pessoa faça algo, você vai falar com ela, olha, gostaria que você fizesse, né? Sua função para atingirmos esses objetivos exige que você faça isso, isso e isso, né? Então aí você já vai começar a ver, você tem que identificar o necessário primeiro, né? Então você vai ter que fazer um para-casa aí, que eu chamo de organograma expandido. É aquele momento que o organograma é aquela estrutura que você coloca assim, olha, essa pessoa está nessa função, essa nessa função, aqui temos os setores, operacional, vendas, entregas, né? Então você tem o seu organograma, só que você vai expandir ele
porque cada função você vai escrever especificamente o que aquela pessoa vai fazer, vai criar metas individuais com base no que ela tem que fazer, e o mais importante de todos, aquele cargo tem que ter uma missão. Né? Então, com isso, você vai ter um organograma expandido, né? Que ele, além da informação visual, ele tem o descritivo de cada função. Né? E só para exemplificar aqui, clarificar um pouco, imagine um vendedor. O vendedor, o que ele tem que fazer? A função dele é o que? A missão do cargo dele é garantir a lucratividade da empresa. Não é trazer novos clientes, porque às vezes ele começa, se você colocar como missão do vendedor trazer novos clientes ou fazer vendas, pode ser que ele comece a fazer vendas muito baratas, abaixo do preço político praticado, né? ou né, dar bônus que não podia dar. Então, assim, a missão dele tem que ser garantir a lucratividade da empresa. E quais são as atividades dele? Né? Como ele vai fazer isso? Aí você vai fazer seu dever de casa e vai estudar como um vendedor deve garantir a lucratividade da empresa. Então, ele vai ser responsável por fazer ligações diariamente para 15 clientes, vai ser responsável por revisar constantemente o script de vendas e vai ser responsável por postar 2 conteúdos por dia, né? Se for alguém da área de marketing, vai postar 2 conteúdos por dia de determinado assunto. E as metas individuais, os indicadores vão ser feitos com base nisso. Né? Então, assim, a gente sabe que para alguns tipos de vendas é feito por telefone. E a gente sabe que o telefonema é parte do processo. Né? Você vai imaginar o processo de venda, você tem uma taxa de conversão. Então, assim, às vezes você já vai pôr a meta para ele, olha, você tem que fazer 10 ligações por dia. E tem que trazer 2 clientes novos por semana e tem que fazer X visitas por mês. Pronto, né? Definimos as metas individuais daquele vendedor. Está tudo descrito no organograma expandido. E você pode fazer, inclusive, uma formalização, né? Você entregar isso para o colaborador e falar, olha, quero que você avalie, quero que você veja se você está de acordo e, por favor, assine aqui ou dê um de acordo no e-mail, algo simbólico, assim, para gerar um engajamento, um comprometimento maior, tá certo? Você pode, inclusive, colocar características comportamentais nesse organograma expandido. Pontualidade, proatividade, resolução de problemas, né? Pode não, deve, né? Muito importante você citar as características comportamentais nesse momento. Então aqui é o primeiro passo do alinhamento, né, para elevar esse engajamento. O segundo passo seria a sinergia. Então o que você montou? Você montou um organograma expandido, né, que ele tem metas de cada função, né? Só que o que tem que acontecer? As metas de uma pessoa tem que ir na mesma direção que as metas da outra pessoa, porque senão vai começar a rolar, vai acontecer conflitos dentro da sua empresa, né? Por exemplo, a gente tem um vendedor que tem alguém de pós-venda que tem uma meta de deixar clientes satisfeitos. Né? Então, você tem um indicador lá que você mede a satisfação do cliente, por exemplo, o NPS. Então, você tem esse indicador de deixar clientes satisfeitos. Por outro lado, a gente tem alguém do time de suporte que ele recebe pelo número de chamados atendidos. Então, ele vai receber as bonificações com base no número de chamados atendidos. Só que o que acontece? Quando acontece um chamado? Quando o cliente está com um problema. Né? Pode ser que esse chamado até seja resolvido adequadamente, mas o cenário perfeito para a empresa era não ter que dar suporte, né? Era o produto atender o cliente perfeitamente, sem suporte, com o mínimo de suporte possível. Então você começa a perceber que essa meta vai elas são um pouco contraditórias. Né? Uma vai gerar, a gente quer o cliente satisfeito, e a outra só vai acontecer se o cliente estiver com um problema depois de comprar o nosso produto. Então, assim, a gente teria que remodelar isso de forma a direcioná-los na mesma direção. Né? A gente poderia mudar, por exemplo, de número de chamados atendidos para o tempo de espera entre a solicitação de chamado e o atendimento. Né? O tempo de espera entre o problema e a solução. É uma meta que iria de encontro ao cliente satisfeito. Né? Então, você vai a parte prática aqui, você vai olhar esse organograma expandido, você vai construir e vai alinhar todas as funções de forma a ficar apontando na mesma direção. Né? Todos remarem na mesma direção. Com isso, o que a gente vai criar? A gente criou aqui uma clareza. A gente criou aqui uma clareza de responsabilidades, uma clareza de metas, uma missão. A pessoa já vai saber o que ela tem que fazer, vai ter certeza do que ela tem que fazer e vai se sentir parte de um grupo, né? Porque está todo mundo indo na mesma direção. Então, o que a gente cria aqui? A gente cria o senso de pertencimento. Né? A pessoa já está adequada à cultura, já te vê como um líder empático, reconhece os valores da empresa e agora, elas fazendo parte do grupo, cria esse senso de pertencimento. Né? Então, esse é o terceiro nível da nossa jornada do engajamento aqui. E para que a gente ir para o quarto nível,
Né? O que a gente tem que trabalhar? A gente tem que trabalhar o estado de fluxo, que a gente fala um pouco no início. A gente tem que trabalhar esse estado de fluxo, tentar colocar as pessoas nesse estado de fluxo. O estado de fluxo meio que não é uma coisa que você vai ficar nele por muito tempo. Né? Tem picos de estado de fluxo, que dura pouquíssimos momentos, mas você tem que estar sempre buscando, né? Tirando aqueles dois insights, competência e desafio. Né? Então, competência e desafio, você vai trazer isso para o seu time sempre. Né? Nós vamos falar disso aqui, desse próximo passo da jornada do engajamento. Então, você vai começar pelo envolvimento. Né? Antes de você desafiar a pessoa, antes de você treinar a pessoa, antes de você desafiar, você vai envolver ela. Né? Você vai fornecer transparência de informações e vai envolver ela no processo decisório. Né? Imagina a seguinte situação: você chega para o seu colaborador na segunda-feira que vem e fala o seguinte, olha, a partir de amanhã eu quero que todos os dias você ligue para essa pessoa aqui e pergunte se chegou tal coisa. Ligue para esse fornecedor e pergunte se chegou tal coisa. Mas você acha que a pessoa vai ligar todos os dias? Talvez até ligue, né? Mas não vai se preocupar tanto com como ela está ligando. Você teria que passar isso da seguinte forma: olha, estou querendo implementar algo aqui de forma a gente reduzir nosso retrabalho aqui, que a gente tem muito retrabalho, gera mais esforço. Estou querendo reduzir isso. Então, assim, eu acho que talvez se a gente verificasse com o nosso fornecedor se ele já mandou a encomenda, antes da gente perder um prazo de entrega por causa disso, eu acho que reduziria nosso retrabalho. O que você acha? Você acha que isso funcionaria para a gente? Então, assim, a forma como você vai passar isso para a pessoa, você vai fazer a pessoa querer fazer, dar importância àquilo que você está propondo, ela vai querer fazer aquilo que você está propondo. Né? Isso meio que é uma arte, né? Essa arte de você delegar, a arte de influenciar. Né? Então, assim, o dever de casa aqui, a parte prática aqui, é você ler esse livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Ele é do Dale Carnegie, tem mais de 50 milhões de cópias, é um livro da década de 30 que é super atual. Então, assim, leia essa livro, essa é uma leitura mandatória para líderes empreendedores. Beleza? O próximo passo, aqui já sendo um pouco mais prático, é o desenvolvimento. Né? Você vai buscar o desenvolvimento do seu colaborador. Como? A gente já falou quais atividades devem ser feitas, já sabe quais as metas individuais e de equipe a serem atingidas, né? E já sabe quais comportamentos ela deve ter e qual a missão daquele cargo. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um trabalho de mapear as competências necessárias para aquela função. Então, por exemplo, o vendedor, ele tem que conhecer de script de vendas, tem que conhecer de gatilhos mentais, tem que conhecer de processo de vendas, tem que ser um bom comunicador e principalmente um bom ouvinte que consegue identificar as necessidades do cliente. E a pessoa não nasce assim, ela não nasce pronto para isso, né? Você tem que desenvolver isso nela. Então, como você faz isso? Vai mapear essas competências e vai colocá-las na sequência, né? Qual que é a trilha de conhecimento que essa pessoa vai ter que percorrer. Né? Qual a primeira coisa que ela vai estudar, qual que é a segunda, qual que é a terceira. Então, você vai montar um documento com essa trilha de conhecimento e vem o segundo passo, que é você fornecer os treinamentos. Seja interno, seja externo, pago, seja um material que você pegue para ela e entregue para ela estudar, né? Você tem que dar as ferramentas para que ela corra atrás do desenvolvimento dela. Aí será a responsabilidade dela e você vai poder cobrar. Mas dê o treinamento. Né? E não fica se preocupando demais se você gastou com a pessoa, se você gastou em treinar uma pessoa, teve um custo para desenvolver aquela pessoa e aquela pessoa saiu da empresa. Né? Não imagino que isso é dinheiro perdido, não. É muito mais perdido se você não desenvolver a pessoa e a pessoa ficar na empresa. Por quê? A gente já viu o custo do desengajamento. E quando você não desenvolve a pessoa, além do custo do desengajamento, tem o custo da incapacidade técnica, né? Da imperícia. Então, assim, quebra esse tabu de ter medo de investir nas pessoas porque ela vai sair. Beleza? Vamos aqui para o próximo passo, que é o desafio. Né? A gente já criou a competência, né? A gente vai criar as competências nessas pessoas. Em seguida, a gente vai pôr o desafio. Que é isso aí que vai subir a régua dela, né? Subir a barra, vai puxar ela para cima. É o desafio. Então, primeiro, começo de conversa, tem que pegar a pessoa certa e colocar na cadeira certa, né? Na função certa, com o boné correto. Né? Você vai, como a gente já mapeou as competências, já mapeou atividades, tem um organograma expandido, nós vamos olhar para aquela pessoa e vamos falar, olha, essa pessoa, nessa característica, ela é assim, nessa, ela é assim. Você vai fazer um raio-x daquela pessoa com base no organograma ampliado. Em seguida, você vai alocar ela nessa função e vai dar todos os recursos necessários para executar corretamente a função. Se, por exemplo, alguém que trabalha no administrativo precisa de um computador que roda uma planilha sem travar, beleza? Vai ter custo adicional? Vai. Mas o custo do retrabalho, o custo de deixar a pessoa desengajada
não entrar no estado de fluxo, esse custo é muito maior. Então, você como empreendedor, você tem que ter a visão sempre de ROI, retorno sobre investimento, né? Se o equipamento vai trazer retorno, vamos embora. Vamos embora, planeje a aquisição, realize, adeque isso corretamente no seu fluxo de caixa, mas se vai trazer retorno, não segura não. Pode apostar. Beleza? Então, assim, o próximo passo para você subir essa barra da pessoa, né, desafiar a pessoa, você vai pegar aquelas metas que você elaborou e vai deixá-las mais desafiadoras, né? Você vai deixá-las possíveis, né, sempre possíveis. Metas impossíveis geram frustração, mas você vai deixá-las desafiadoras, né? E o ponto ótimo, para você entender isso, é aquela meta que dá um frio na barriga, sabe? Que você olha para ela assim e fala, não sei se vai dar para alcançar. Mas de repente, no outro dia, você está com um humor diferente e fala, olha, isso vai dar. Vou precisar correr atrás disso aqui, mas vai dar para alcançar essa meta, né? Então, é essa meta que você vai criar, a meta desafiadora, né? Então, essa parte aqui, a gente sai com 3 deveres de casa. A avaliação da alocação com base no organograma expandido, fornecer os recursos necessários, né? Entender quais são os recursos necessários e fornecê-los, e criar um sistema de metas, né? Essas metas desafiadoras, a gente sabe que toda meta ela tem um prazo para ser atingido. Então, você vai criar um sistema de metas, né? De forma que cada uma das pessoas tem um prazo para atingir aquela meta, né, e em seguida vai ter um reconhecimento, que é parte do próximo passo aqui. Mas nesse momento, o que a gente já tem? A gente já tem uma pessoa alinhada na cultura, alinhada aos valores, com um líder empático, que é um exemplo, é uma pessoa que sabe o que se espera dela, tem uma missão e indicadores claros, né, ela sabe o que tem que ser feito. Se você ligar para essa pessoa segunda-feira de manhã e falar, olha, o que te espera? O que esperam de você nessa empresa? Ela vai saber responder, né? Que é o contrário de muitas realidades que a gente tem por aí. Então, assim, aí, no momento que você coloca ela em estado de fluxo, é como a gente vai levar ela para o próximo nível, que é o nível do orgulho, né? Você envolveu ela na tomada de decisão de um plano, envolveu ela nessa decisão, ela se desenvolveu, foi desafiada, ela está trabalhando, ela começa a ter orgulho daquilo que ela está fazendo, né? Então, esse é o 4º nível da jornada do engajamento, né? Então nós vamos aqui para o 5º nível, né? Que é quando a gente vai transformar esse orgulho em engajamento. E para isso nós vamos usar o que eu chamo aqui de R2C, que é reconhecimento, recompensa e crescimento, tá? Mas ao longo dessa jornada, em qualquer uma dessas etapas, a pessoa pode ter decaído, né? Vamos falar assim, a pessoa não está sempre crescendo, né? Alguma coisa pode ter errado, ou a pessoa está passando por um momento difícil, etc., que ela decaiu em alguma daquelas etapas. Então nós vamos ou corrigir isso, ou botar um fim nisso, né? Nós vamos fazer nosso papel de tentar corrigir, ou nós vamos botar um fim nisso. Então, assim, indo para o próximo passo aqui, para ir do orgulho ao engajamento, é o reconhecimento, é o feedback. Feedback é a ferramenta mais poderosa de desenvolvimento que um líder tem nas mãos. Só que muitas pessoas fazem isso completamente errado. O que é feito hoje em dia? É feito o seguinte, uma reunião formal, que segue um padrão, ela é feita anualmente, ou nem é feita, ou é feita uma conversa informal na hora do almoço, né? Sempre no mesmo padrão. Só que o tempo entre um e outro feedback é muito grande. Isso não pode acontecer, o tempo não pode acontecer. Você tem que antecipar essa correção, porque se a pessoa já começou a ir na direção errada aos valores, ou começou a fazer algo de uma forma que você acha que não é ideal, lembre-se, a comunicação é a chave, fala com ela, né? Supera essas barreiras emocionais que a gente tem de desagradar as pessoas e fala com ela, né? Obviamente você vai adaptar a sua abordagem, você não vai falar como você é, você vai falar como vai ter efeito para aquela pessoa, né? Você tem que ser um líder flexível, que adapte sua abordagem de acordo com o perfil da pessoa. Só que para isso, né, para fazer isso, nós vamos usar aqui a técnica chamada de tá quente, tá frio, que é o seguinte, você vai ter um relatório diário de pessoas, um caderno, uma planilha, um sistema, que sempre que você vê algo relevante, positivo ou negativo, você vai registrar. Você tem que registrar data, acontecimento, impacto. Data, acontecimento, impacto. Isso você vai colocar no relatório diário de pessoas. E na primeira oportunidade que você tiver, né, você vai falar isso com a pessoa. Mas você vai se adaptar, né? Tem pessoas que se você chamar ela atenção na frente de outras pessoas, você perdeu aquela pessoa ali. Né? Perfis comunicadores, influentes, você perde aquela pessoa ali. Tem pessoas que não, você pode fazer esse tipo de coisa. E tem outros que você tem que ser muito sutil no comentário. Não tem uma regra. Técnica sanduíche, essas coisas, não tem muito essa regra, não. Você vai se adaptar, mas antecipe, né? O mais rápido possível, após o registro, você vai dar o feedback. Né? Em seguida, você vai reconhecer, né? O feedback tanto corretivo quanto reconhecimento. Então, assim, a gente pode falar aqui mais de 20 formas de reconhecimento que não geram custos, né?
seja um elogio em público, seja uma foto no site, uma foto no quadro, né? Mas você vai praticar isso conforme o perfil da pessoa, né? Se você pegar o funcionário do mês, colocar num quadro e a pessoa for tímida, você vai acabar com a semana dela, vai acabar com o mês dela, não é isso? O objetivo é reconhecimento, né? Então, assim, entenda o que as pessoas gostariam de receber e reconheça, tá? Pratique o reconhecimento. O próximo passo aqui, pós-feedback, né? Se a gente já tentou corrigir, se a gente já tentou, se a gente já reconheceu, já estimulou a pessoa, já desenvolveu, já fez todo o nosso papel até aqui e não está tendo resultado, aí, meu amigo, para essa pessoa virar um ativamente desengajado, criar ruptura de cultura e começar a jogar os grupos da sua empresa no ralo, é ladeira abaixo. Então você vai fazer o quê? Você vai tomar a decisão difícil, né? E que decisão que é essa? É a decisão que a pessoa ativamente desengajada não tem coragem de tomar. Ela odeia a empresa faz mal para ela faz mal para a empresa, então esse é um relacionamento que não deve continuar. O que você vai fazer? Manda embora, né? Então, assim, você vai entender que o custo do desengajamento é altíssimo, né? E você vai fazer tão bem para aquela pessoa, porque aquela pessoa não está bem ali. Você vai fazer um favor para ela, né? E para facilitar isso, o que você vai fazer? Você vai praticar o seguinte questionamento a partir da semana que vem. Eu contrataria essa pessoa hoje, sabendo como ela é? Se a resposta for não, ou você tem que tentar corrigir o curso dela aí no máximo 30 dias, ou você já sabe o que fazer, né? Tomar a decisão difícil, né? Superar essas barreiras emocionais, que essa é uma das tarefas mais difíceis de um líder, mais difícil de um empreendedor, mais difícil de uma empreendedora. E às vezes a gente acha que a gente depende daquela pessoa, né? Mesmo ela não estando fazendo bem para a empresa, a gente acha que a gente depende dela, mas saiba que a pessoa errada ocupa o lugar da pessoa certa, né? Então não é só o prejuízo que ela gera, é o custo que você podia ter uma pessoa excepcional ali fazendo aquilo crescer de uma forma inexplicável, tá certo? E se você está pensando pelo lado humano, né, de não demitir ela, você vai estar fazendo um favor para ela, que você vai tomar uma decisão que ela não está tendo forças para tomar, tá certo? Se é a pessoa que precisa de questão financeira, você está até alucinando aqui, se é uma pessoa com dificuldades financeiras, é mais barato você mandar ela embora e pagar o salário dela mensalmente, colocar uma pessoa que vai trazer resultado, com esses resultados você paga o salário das duas, do que você manter ela na sua empresa, né? O custo vai ser muito maior. Só para você ter uma ideia de quão grave é isso. Tá certo? O último passo aqui é agora que a gente consolida tudo, né? A gente consolida todo o trabalho feito nessa jornada e transforma em engajamento. E ele tem que ser feito com maestria, porque senão pode ser que a gente perca todo o esforço feito até aqui. Então, o trabalho é o de recompensa, né? Recompensa e crescimento. Para recompensa, o que a gente vai fazer? A gente vai ter períodos de revisão trimestral ou semestral, depende da periodicidade das metas. Sim, pode ser anual também, mas eu recomendaria no mínimo semestral. Que você vai pegar aquelas metas ali e você vai revisar o que a pessoa atingiu ou não, né? Então, nesse momento também, o que você vai fazer? Você vai pegar seu livro, o seu diário de pessoas, né? Seu livro diário de pessoas, relatório diário de pessoas, e vai olhar todos os comportamentos bons e ruins daquela pessoa naquele momento. Então, nessa revisão, já vai estar claro para ambos os lados quais foram os resultados, né? A pessoa sabe as metas dela, ela sabe se ela atingiu ou não, ela sabe os comportamentos bons e ruins que ela teve, que você foi praticando feedback ao longo dessa jornada. Então, assim, o que você vai fazer é basicamente consolidar e dar uma recompensa, né? Seja um happy hour, seja um banco de horas, seja uma folga, seja viagem, jantar com a família, uma camisa de um time que ela gosta, um CD de uma banda que ela gosta, o que quer que seja, né? Você vai reconhecer na linguagem que faz sentido para ela, né? Lembre-se que a gente tem que se adaptar. Então, você vai criar um sistema de recompensa baseado com análise que a gente fez do que move aquelas pessoas da nossa empresa e vai praticar isso, né? O segundo passo aqui é o crescimento. Então, assim, a gente vai ter, no momento que a gente alinhou as expectativas com a pessoa, no início da nossa jornada, já está claro para ela, olha, nós vamos conversar sobre o seu crescimento aqui, daqui 1 ano, na data tal, e você põe na sua agenda. Porque se a pessoa vier falar com você de salário antes desse momento, foi uma falha de gestão, né? Você tem que deixar claro qual momento você vai conversar sobre isso, porque senão a todo momento vai ter pessoa te pedindo salário. Não, você vai ter que criar datas para conversar sobre isso. Nessa data, você já vai chegar nessa data com registro de todos os comportamentos positivos e negativos, registro das metas que ela alcançou ou não alcançou, registro das conversas que você teve com ela. Então já está claro para ambos os lados, qual vai ser o resultado dessa conversa. Pode até ser que nessa reunião de retrospectiva 360, né, e eu digo 360, que além de você revisar tudo que passou ao longo do ano, eu recomendo você fazer a seguinte pergunta:
o que eu poderia aperfeiçoar como líder para que a gente tenha um resultado melhor como equipe, né? E diga ainda, se você só vai me ajudar se você for sincero, né? Estimule a pessoa a te dar esse feedback, é importante para você, para o seu crescimento também. Né? E você vai criar um envolvimento, relacionamento, né? Vai trazer a pessoa para participar da empresa, né? Isso é importante para o engajamento também. Mas vamos lá, você fez a retrospectiva 360, vamos supor que a pessoa mereceu o crescimento. Ou você promove ela, né, porque você tem condições de promover, você sabe que ao promover uma pessoa, toda a empresa que vê aquela pessoa tendo esforço positivo e sendo promovida, toda a empresa vai batalhar nessa direção. Ao você negligenciar o crescimento, o que acontece? A pessoa que teve um bom resultado, se ela não é promovida, toda a empresa olha para ele e fala assim, ah, então não adianta nada, né? Beleza, a mensagem que você está passando é essa, então tenha muita atenção. Se a pessoa teve um bom resultado, promova. Se há questões financeiras que te impedem disso, né, e nisso você tem que ser bem franco com você mesmo, se é por questões financeiras, às vezes você não vai promover naquele momento, mas você vai mostrar perspectiva de crescimento para ela. Fala, olha, cara, você teve um ano excepcional, eu queria muito te promover aqui, te colocar nesse cargo, nesse salário aqui. Só que acontece que eu estou passando por essa situação, eu quero desenvolver isso, e nós vamos criar uma oportunidade tal para você. Você vai ser meu gerente comercial, vai ser meu gerente administrativo. Então nós vamos criar essa oportunidade para você, ela é para você. Nós vamos fazer a revisão daqui a exatos tantos meses, né? E você vai fazer de tudo para essa pessoa ter um resultado e chegar lá. Porque se você chegar lá, nessa data que você combinou, e nessa segunda vez você não dá esse crescimento, você perdeu a pessoa e criou uma cultura que é contra resultados, né? Você não está estimulando a cultura de resultados. Então, assim, a parte prática aqui, sistema de recompensa, plano de carreira e, por fim, a gente leva a pessoa do orgulho ao engajamento, né? A gente passou por toda a jornada aqui da conscientização ao compromisso, do compromisso ao pertencimento, do pertencimento ao orgulho, do orgulho ao engajamento, né? E, por fim, o que você vai fazer? Você vai reiniciar o ciclo, né? Isso é uma coisa constante, a gestão de pessoas, o engajamento do time é algo constante. Você vai voltar lá, vai trabalhar novos desafios, novos desenvolvimentos, reconhecer, recompensar, feedback, crescimento. Isso é constante para o resto da vida, né? Não existe nem vai existir empresa sem pessoas, né? Por mais que exista automatização, não vai existir. Então, se você escolher ser empreendedor, dono de negócio, você tem que aprimorar a sua gestão de pessoas e praticar isso com maestria, porque é o principal fator de crescimento do negócio, né? Então, assim, compilando tudo que a gente falou aqui em 3 categorias de ações, a gente pode chamar aqui de tripé, triângulo, tríade, né? As 3 categorias de ações que a gente falou aqui foi estrutura e alinhamento, desenvolvimento e desafio, reconhecimento, recompensa e crescimento, né? São esse trio aí, esse tripé da jornada do engajamento. Mas em resumo, comece com boas pessoas, defina as regras, comunique-se, motive, recompense e ofereça oportunidade de crescimento, né? Em resumo, para fechar, é isso. E por fim, né, se você chegou até aqui e está pensando assim, nossa, mas é muito difícil, vai dar muito trabalho. Exatamente, a gente falou que se fosse fácil, todo mundo faria. Mas você como empreendedor, você como empreendedora, você tem que lembrar que você é o responsável pelo crescimento do seu negócio e pelo desenvolvimento das pessoas, né? Sabendo da importância disso, o que nós vamos fazer aqui? Você vai se propor com a consciência de que o feito é o melhor que o perfeito. Então você vai reservar de 2 a 3 horinhas por semana e a cada semana você vai trabalhar numa etapa dessa. E faz o máximo que der para fazer naquelas 2, 3 horinhas. Não exceda isso, né? Foca naquilo que vai dar mais diferença no início. E ao término das 13 semanas, você dá umas 2, 3 semanas de avaliação, volta pelo primeiro documento, né? Então você vai passar uma semana no organograma, outra semana no desenvolvimento, outra semana o registro de feedbacks, outra semana o sistema de recompensas, né? E ao término você recomeça, né? E uma dica também para você aprimorar, você quer ficar ligado nessa série, tá? Que essa série que nós estamos trazendo muito conteúdo prático. Hoje a gente falou sobre estratégia, do que fazer, em que momento fazer, mas nós vamos pegar cada um desses 13 temas aqui, destrinchar ele, fazer junto aqui, campo a campo, trazer exemplos de diversas funções, diversos segmentos, né? Então fica ligado, e se você gostou, muito obrigado, compartilha aí se fez sentido para você, compartilha se você acha que pode ajudar alguém, se você gostaria de ajudar alguém, e muito obrigado, a gente fica por aqui. Até breve.